Olá, eu sou Roberto Tacani, engenheiro agrônomo, professor da Universidade Federal de Ceará. Sejam bem-vindos. O tema de hoje é sobre os vasos plásticos, modelos e suas particularidades. Tudo que eu vou falar nesse vídeo está aqui dentro desse livro aqui da minha autoria, do professor Wagner e do engenheiro agrônomo Sérgio. E também peço que você dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, colegas. A gente pede isso porque isso ajuda muito o canal. E não custa nada, né, gente? É de graça, né? Tá bom? Então eu conto com o apoio de vocês. Muita gente tem me perguntado qual o melhor vaso, né? Se o vaso realmente tem interferência. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita interferência, tá certo? Então, são pequenos detalhes que a gente acaba não prestando atenção, tá? Mas os produtores sabem muito bem o que eu estou falando, tá certo? Por exemplo, né? Se eu pegar esses dois vasos aqui, ok? Vocês não vão estar vendo diferença nenhuma, né? Olha aí, tá? São pote 15, esse 15 significa 15 centímetros de diâmetro, tá certo? Diâmetro daqui de cima, tá certo? Só que olha só esse detalhe desses dois vasos, gente, olha. Vocês estão vendo a diferença aqui, olha? Tá certo? Essa aqui, tá? Ela tem, na verdade, uma reentrância no meio do fundo do vaso e essa aqui não tem. Essa aqui não tem, tá certo? Então, esse tipo de vaso tá cada vez mais comum, tá? São vasos mais, digamos assim, modernos, tá? Elas estão chegando na sua casa, tá certo? E esse tipo de dessa estrutura, será que ela tem influência no cultivo das plantas? Tem muito, a gente vai comentar daqui a pouco. A gente tem falado o seguinte, que essa estrutura aqui, gente, tá? Ela aumenta a drenagem interna do vaso. Isso não é correto, tá? Ela aumenta a aeração interna do vaso, ok? Por quê? Porque, na verdade, quando você tem um sistema como esse, você está, na verdade, diminuindo a altura, tá, do vaso, ok? Então, o substrato ela vai estar ficando, digamos assim, numa altura menor dentro do vaso. E em menor altura do substrato, né, ela vai fazer o que? Ela vai ter uma concentração maior de umidade, ok? Isso dificulta a drenagem. O que acontece muito, né, não sei se vocês vão compreender, né? Esse tipo de vaso longo, tá certo? Com esse tipo de vaso mais curto, tá certo? Ou mais baixo, ok? Esse tipo de vaso aqui, gente, vai ter uma drenagem melhor, tá? Isso é simples, é a física que explica isso, é a gravidade. E aqui a força da gravidade não vai ser tão elevada como essa aqui. Então, esse tipo de vaso, tá? Ela vai encharcar mais ou ela vai deixar o seu substrato, o sistema mais encharcada por mais tempo, tá certo? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, tá? Nas regras, né? Por que que o pessoal do bonsai usa muito esse tipo de vaso mais baixo, né? E quais são os cuidados para esse tipo de vaso? Eu preciso fazer o que? Uma rega intermitente, ou seja, eu não posso regar muito no mesmo período, tá? Senão ela vai encharcar, encharcando, as raízes vão morrer, vão apodrecer, ok? Então, para quem não tem muito tempo,
né, de cultivo, né? Para quem não tem paciência, é interessante vocês utilizarem vasos como esse, tá certo? Por quê? Porque vasos plásticos vai manter a umidade, mas ela também não vai manter o encharcado aqui dentro, que é o que prejudica as raízes das plantas. Uma outra pergunta, né, muito comum dos meus alunos, né? Eles perguntam, professor, por que que esse vasinho aqui não tem a aba, né? Tá certo? Vocês estão vendo que aqui não tem a aba, como por exemplo essa aqui, tá certo? Bom, a tendência em termos de vaso o fabricante optarem por esses modelos aqui. Por quê? Porque esses modelos, nessa aba, eu posso colocar os arames e pendurar a planta, né? É o que muita gente está fazendo, né? Nesse caso aqui, eu precisaria furar. Outra coisa que a gente tem que também verificar, né? Vocês têm que verificar, é com relação aos furos nos vasos, né? Essa aqui, por exemplo, ela não tem furo, olha. Ela não tem furo. É mais utilizado como um cachepô, mas muita gente acaba utilizando isso depois de ganhar a planta, né? Utiliza como vaso, né? Tem que tomar muito cuidado. Se for utilizar isso aqui como vaso, eu preciso fazer os furos, tá certo? Ou, tá, se você for deixar dentro de casa, você vai ter que fazer a rega, tá? Com muito cuidado para que o substrato não fique sempre encharcado, né? Porque encharcou, tá? As raízes vão apodrecer e vão morrer, tá certo? Agora tem alguns tipos de plantas, né? Desculpa, de vasos como esse aqui, olha, esses modelos aqui, que elas têm pouquíssimo furo ou não tem furo, tá certo? Então eu preciso tomar muito cuidado com esse tipo de vaso também, tá certo? Para não ocasionar o encharcamento, né? E consequentemente morte das plantas. Dentro dos vasos, eu acho que, não, tenho certeza, um dos modelos que mais se destacaram, tivemos avanços, são os vasos de orquídeas, né? Os vasos de orquídeas hoje são muito bem estudados, muito bem planejados, né? Então, nós temos, por exemplo, eu já acabei mostrando em alguma outra ocasião, os vasos transparentes, né? Esses vasos transparentes são para orquídeas epífitas, tá certo? Então, esses modelos, né, elas são desenvolvidas basicamente para orquídeas epífitas, né? Não vai querer plantar, por exemplo, antúrio, ou lírio da paz, begônia nesse tipo de vaso, que o efeito você não vai ter um efeito benéfico como se tem em orquídeas, né? E em caso de orquídeas, né, esse sistema, tá? Ela é muito bem-vinda porque ela dá uma aeração, né? O pessoal fala de novo que ela melhora a drenagem. Não, não melhora a drenagem. Ela dá uma aeração melhor, maior. E as orquídeas, principalmente raízes de orquídeas, elas gostam muito desse sistema de vaso. Esse aqui também é um vaso para orquídeas, tá certo? Antes das transparentes, o pessoal de orquídeas, principalmente de chuva de ouro, né, utilizou e utiliza até hoje, né, esse tipo de vaso, tá? Por quê? Por causa da altura, né? Quanto maior a altura, tá, maior é a drenagem, tá certo? Então, orquídeas normalmente são cultivadas em vasos mais altos, né? Você pode ter percebido isso, né? Enquanto que outras plantas, violeta africana, essas coisas, essas outras plantas são cultivadas em vasos mais baixinhos. Aproveito também, né? Sempre a gente faz isso, né? Solicitar, pedir a sua ajuda para uma entidade chamada Três Irmãs, ok?
a entidade que acolhe idosos abandonados na rua, né, de Fortaleza. Eu vou deixar aqui um slide para vocês, se vocês puderem entrar em contato e ajudar a entidade. E aproveito também pedir a sua ajuda para o nosso canal, ok? O canal só vai sobreviver se vocês derem o like, compartilhar, né, e se inscrever. Conto com você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.